queridos amigos da TV Amergues. Hoje nós vamos conversar sobre uma temática que nos sensibiliza profundamente. Falaremos sobre a solidão na perspectiva da mentora Joana de Ângeles, na sua série psicológica, em algumas leituras oferecidas pela doutrina espírita. E nos sensibiliza especialmente porque, não obstante todos os recursos tecnológicos de que nós dispomos atualmente para nos relacionar, para nos reunir, o ser humano se encontra tão afastado, não só dos demais, mas também de si mesmo. Esse distanciamento de si mesmo, no nosso humilde entendimento, vai se refletir no distanciamento que nós temos uns dos outros. Mesmo no meio das multidões, temos observado as pessoas relatarem que se sentem extremamente sozinhas. No entanto, quando nós buscamos um entendimento mais profundo daquele universo que nós estamos acessando sempre que a gente entra na intimidade psíquica de outra pessoa, muitas vezes nos deparamos com aquele nosso velho e conhecido inimigo, que é o egoísmo. Tanto homens e mulheres solitários, hiperconectados através dos aplicativos de relacionamento, preenchendo as suas horas com encontros sexuais passageiros, marcados por um contato emocional fugaz, exigem a perfeição do parceiro, como se estivessem diante de uma vitrine, adquirindo um objeto, adquirindo um produto. Já não é mais de se surpreender o relato de pessoas que trazem uma lista de critérios pronta, com todos os itens exigidos, mas muitas vezes esquecendo de buscar em si mesmo a superação das próprias imperfeições, ou então, por outro lado, depositando no outro a expectativa de uma felicidade completa. E quando estão com esse outro tão desejado, tão almejado e idealizado muitas vezes, descobrem que o vazio existencial continua, porque não está no outro a solução, mas dentro de nós mesmos. Então, nós precisamos conhecer e reconhecer as nossas próprias mazelas e nos dispor a modificá-las, ao invés de buscarmos consertar nos outros aquilo que no fundo se encontra em nós mesmos. Do ponto de vista psicológico, nós podemos pensar na solidão sob dois aspectos. O primeiro é um estado de quietude interna, que nós vamos chamar de solitude, que é um estado de reflexão, que por sua vez nos auxilia a abrir um canal de conexão com a consciência divina. Ou então, outro tipo de solidão que é marcada pelos conflitos internos, muitas vezes por nós adotarmos padrões existenciais muito rígidos, impossíveis de serem atingidos, ou então alimentarmos o orgulho de nos acreditarmos onipotentes, superiores, invulneráveis, e aí o esforço metódico para poder sustentar essa versão idealizada faz com que nós tenhamos problemas de relacionamento conosco e com os outros. No livro As Dores da Alma, o espírito Hamed diz o seguinte: para que nossa essência emerja, é preciso abandonarmos nossa compulsão de fazermos-nos seres idealizados, nossa expectativa fantasiosa de perfeição e nosso modelo social de felicidade. E Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, vai dizer que a solidão se origina do medo e é, na atualidade, um dos grandes entraves que desafiam a cultura, que desafiam o ser humano. Porque a necessidade de relacionamento humano, como um mecanismo de afirmação pessoal, gera problemas de comportamento, gera dificuldades para aquelas pessoas mais sensíveis, mais tímidas. E aí a gente tem, por um lado, aqueles solitários por livre opção, ou então aqueles outros que se sentem marginalizados, que se sentem deixados à distância pelas conveniências dos grupos. Diz a Joana de Ângeles o seguinte:
A sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para cordialidade desinteressada, para se deter em labores a benefício de outrem. E aí a gente vê um atropelamento pela busca, pela oportunidade, pelo triunfo, que faz com que as pessoas acabem sendo deixadas de lado em prol desses objetivos. E a mídia exalta muito os triunfadores, a gente esquece com facilidade aqueles heróis de ontem, os valores do idealismo vão ficando para trás também, e aí o oportunismo humano acaba tendo uma presença marcante. Mas a querida mentora vai dizer que o ideal é vital para o ser humano, é tão vital quanto o ar que nós respiramos. O sucesso social não exige ideais, valores, intelecto-morais, as imagens, as ilusões breves que vão continuamente sendo substituídas, acabam tendo uma presença marcante e nós meio que buscamos, então, essas imagens, essas aparências, e quando nós não estamos nesses lugares de triunfo, nos sentimos fracassados. E isso faz com que nós recuemos numa atitude de fuga, fuga de uma realidade mentirosa, artificial, e parece muito importante para esse comportamento social receber, ser recebido, ser lembrado, ser visto, o medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir, de não ter com quem conversar, significaria ser desconsiderado nessa perspectiva, ser deixado às margens, na solidão. E essa preocupação, a busca dessa conquista, desse triunfo, segundo Joana, é que vai produzir a solidão. Nós temos então uma terrível ânsia para ser amado, não para conquistar o amor e para amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Só que dessa maneira, segundo ela, a pessoa se desama, não se torna amável e nem amada realmente. E aí por isso nós temos o terrível medo da solidão por todos os lados. O silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, são momentos que nos permitem a reflexão, a meditação, o estudo, o autoaprimoramento. Não é à toa que a gente vê em tantos seres ilustres da nossa história os momentos importantes de estar sozinho, Jesus, Paulo de Tarso e tantos outros, né, em momentos de meditação, podendo olhar para dentro de si mesmos. E, paralelo a isso, buscar os ideais de engrandecimento humano, de poder contribuir com aquela hora vazia em favor dos enfermos, das pessoas que passam por outras dificuldades, das crianças abandonadas, dos animais. A vida vai adquirindo cor e utilidade, se enriquecendo de um companheirismo digno. O homem solitário, que se diz em solidão, é claro, com exceção àqueles casos de uma patologia, né? É alguém, segundo Joana, que tem receio de se encontrar, que oculta sua identidade numa aparência de infeliz, de incompreendido, de abandonado. Tem pessoas que buscam ter amigos para não passar necessidades, para ter a quem recorrer, para não se sentir sozinho. De uma certa forma, isso constitui uma maneira desonesta de estimar, que oculta um utilitarismo, porque o prazer da afeição em si mesma deve ser a meta a ser alcançada num relacionamento humano, com vista à satisfação de amar. Apenas o ato de amar em si deve ser buscado. E aí o medo da solidão não deve ceder lugar para a confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, mas significativos para quem os possui. A mentora diz assim: a neurose da solidão é doença contemporânea que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque transitórios. E nesse sentido, o sucesso
buscado como uma forma de felicidade, talvez seja um dos maiores entraves responsáveis pela solidão profunda, porque aí a pessoa se agarra naquilo e aí quando conquista percebe que aquele sucesso não tira a solidão de dentro de si. E aí que a gente vê tantas pessoas que conquistaram fama, que conquistaram fortunas e que continuam se sentindo muito sozinhos, apesar de terem muita gente ao seu redor. Por isso ela diz: o homem solidário jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito e, por isso, sempre atormentado. Muitas vezes, aquela pessoa que se encontra sozinha se encontra muito mais segura de si e muito menos solidão do que outras que às vezes estão no meio do tumulto de muita gente. E aí a Joana diz que a fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima, esses são os recursos mais valiosos para se vencer a solidão, saindo daquela conduta mais egoísta, para poder atuar numa realização mais edificante onde quer que nós estejamos. E aí nós vamos ver que o Espiritismo traz um contributo fundamental para essa temática, a começar pelo Livro dos Espíritos, na questão 495, quando os mensageiros dizem o seguinte: sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. E mais adiante, também no mesmo livro, na questão 936, com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode se comunicar. Ou seja, de uma perspectiva espiritual, a verdadeira solidão não existe. Muita paz.